A Revolta da Chibata foi um grande conflito militar na Marinha do Brasil, ocorrida no Rio de Janeiro durante os dias 22 a 27 de novembro de 1910. Essa revolta ela só aconteceu por conta de que os marinheiros lutavam contra castigos físicos, o baixo salário e as péssimas condições de trabalho. Eles eram maltratados por seus oficiais. Vale destacar ainda que boa parte dos marujos que faziam parte da Marinha Brasileira na época eram negros ex-escravizados, recém-libertos. E eles sofriam com péssimas condições de trabalho e o maltratamento, como já dito anteriormente. Uma das principais formas que os oficiais utilizavam para castigar aqueles marinheiros que faziam algo de errado eram as chicotadas ou as chibatadas, que normalmente eram 25. O número podia variar dependendo do oficial, obviamente, porque eles sinceramente não respeitavam nenhum tipo de regra, se é que a gente pode chamar isso de regra, mas eles eram chicoteados. O ódio daqueles trabalhadores, dos marinheiros, aumentou ainda mais depois dos oficiais ganharam um aumento salarial. Ou seja, os marinheiros passavam por várias dificuldades, eles eram castigados, eles tinham um péssimo salário e ainda assim os oficiais tiveram um aumento salarial, o que deixou os marinheiros extremamente revoltados. Mesmo após o fim da escravidão, a herança escravagista no Brasil havia deixado fortes marcas culturais de como um subordinado negro supostamente deveria ser tratado. Na madrugada de 22 de novembro de 1910, os marinheiros do Encouraçado, Minas Gerais, se rebelaram. O limite dos marinheiros se esgotou após assistirem ao castigo do marujo Marcelino Rodrigues Menezes, onde o mesmo foi castigado até desmaiar com 250 chibatadas por agredir um oficial. O normal era de 25. A revolta foi liderada pelo experiente João Candídio Felisberto, marujo negro e analfabeto, onde o conflito terminou com a morte do comandante do navio e de 2 oficiais que quiseram abandonar o navio. Na mesma noite e nos dias seguintes, outras embarcações aderiram ao movimento de revolta, tendo em vista que marinheiros de diferentes navios sofriam com os mesmos problemas. Os navios rebeldes bombardearam a cidade do Rio de Janeiro, para demonstrar que não estavam brincando e que a rebelião era coisa séria. Aproveitando a situação, os marinheiros fizeram algumas exigências ao governo brasileiro, para que assim a revolta fosse controlada e para que eles reivindicassem seus direitos. Entre elas, o fim dos castigos físicos, melhores condições de alimentação e trabalho, não haveriam consequências penais para os envolvidos na revolta. Ficha limpa. Assim, no dia 26 de novembro, o presidente Marechal Hermes da Fonseca, que estava no poder, aceitou as reivindicações dos marujos, encerrando aquele episódio de conflitos. Contudo, 2 dias depois de entregarem as armas, é decretado estado de sítio. Ou seja, basicamente o governo iniciou atividades que iriam punir aqueles marinheiros envolvidos na revolta. Traídos assim, os marinheiros foram presos na Ilha das Cobras, lá no estado do Rio. E em 9 de dezembro de 1910 eles formaram uma outra rebelião, só que na prisão. A resposta do governo foi dura e a prisão foi bombardeada e destruída pelo exército, matando centenas de fuzileiros navais e prisioneiros. Os marujos, que eram 37 pessoas, foram recolhidos a 2 prisões solitárias, onde morreram sufocados. Somente João Cândido e outro companheiro de luta sobreviveram. Com isso, em 1911, aqueles que aderiram ao movimento já haviam sido mortos ou presos. Muitos dos envolvidos na revolta foram mandados para campos de trabalho pesado. O conflito deixou mais de 200 mortos e feridos entre os marujos, dos quais cerca de 2.000 foram expulsos após a revolta. Do outro lado, morreram cerca de 12 pessoas, entre oficiais e marinheiros.
Quanto ao líder, João Cândido, após sobreviver à prisão e ter sido inocentado, ele foi considerado desequilibrado e internado num hospício. Ele acabou ganhando o apelido de Almirante Negro. Expulso da Marinha, sobreviveu como pescador e vendedor até que o jornalista Edmar Morel resgatou sua história e lançou o livro A Revolta da Chibata, em 1959. Somente em 23 de julho de 2008, o governo brasileiro entendeu que as causas da revolta eram legítimas e concedeu perdão aos marinheiros envolvidos.